Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus mozers? Ô, gente, a história de hoje tem um chumbo grosso vindo por aí. E a musa que enviou pra gente resolveu colocar o cropped, assim como eu. Só que vocês sabem, né? Não é qualquer um. É o cropped da Insider, gente, a nossa parceira aqui do podcast. Todo mundo já sabe que a Insider conta com a tecnologia que não amassa, não esquenta e não fica com cheiro, o que faz com que a roupa dure muito mais. Ô, gente, isso faz toda a diferença, não faz não? Roupas duradouras? E como eu falei, né? Parece até roupa com superpoder. Tô amando muito. Hoje de manhã, quando eu acordei, todas as minhas camisetas da Insider estavam alinhadas na cama e limpas. Isso sim é sensação de paz verdadeira, sério, não tem nada melhor. Inclusive, eu tô usando uma aqui maravilhosa agora. Eu vou deixar a foto lá no Insta pra vocês, tá bom? Que é o @vocêcontaseuconto. E não esquece de marcar a gente e a Insider também quando você comprar o seu lookinho. Esquece drama de look, gente. Ai, qual look você vai usar? Ai, eu não tenho roupa pra ir. Agora você tem. Entra no site da Insider e garante as suas roupas com superpoder também. Vocês aqui têm descontinho de 15% com o nosso cupom. Eu conto ou você, tudo junto. E o link da Insider com o nosso cupom você encontra aqui na descrição desse episódio certinho. Corre lá que eu tô louca pra mostrar pra vocês as roupinhas novas que a Insider mandou pra gente, tá bom? Então bora pra história de hoje. Mas então, Eu conto ou você conta? Meus amores, é o seguinte, eu vou entrar aqui direto e reto para falar a história da Cida, mas antes eu queria deixar um alerta de abuso psicológico, que pode vir aí, tem uma parte de um conteúdo um pouco mais sensível, mas a história em si, né, o relato que ela quis deixar aqui pra gente, que é a, entre aspas, moral da história, o plot, não vai ser nada sobre o abuso, nada disso. Então, essas partes, que são as partes mais complicadas da vida da Cida, elas não vão ter tantos detalhes, porque aqui não é isso que ela quis ilustrar, tá bom? Como vocês sabem, quem já mandou a história, normalmente vocês mandam qual que é o tom que vocês querem que a gente conte essa história, e aí eu vou dar o tom que a Silvia deu, tá bom? Bora lá então para a história dela. A Cida, ela vem de uma família muito batalhadora, uma família unida. E aí, quando ela era uma jovem adulta, na verdade, gente, ela era bem jovem, tá? Ela tinha acabado de fazer 18 anos. Ela conheceu um cara que chamava Evaristo. E apesar dela e do Evaristo terem várias diferenças, eles se apaixonaram. E eu digo isso, tá? Porque assim, para começo de conversa, a Cida não tinha nenhuma religião. Ela acredita em Deus, mas ela não frequentava nenhuma igreja, nenhuma religião específica, não tinha afinidade com nenhuma religião também. Ao contrário do Evaristo. Gente, vocês acreditam que a Cida se apaixonou pelo Evaristo, que era nada mais, nada menos que pastor? Olha só. O Evaristo era mais velho que a Cida, um pouco mais velho, assim, tinha, sei lá, uns 22, 23 anos, e ele já era pastor, porque o pai dele foi pastor, o vô dele foi pastor, e desde pequeno ele já pregava, ele era muito interessado nos assuntos da igreja, era um homem de Deus. Palavras de Cida. Ok. O tempo foi passando, os dois foram se envolvendo, e com o tempo foi ficando difícil seguir esse namoro, que era o quê? Escondido. Era um namoro escondido, porque Cida não era da igreja. Porque Evaristo não podia namorar uma mulher, né, ali nas regras da igreja deles, que não fosse da mesma igreja. E aí veio o convite. Cida, meu amor, você se converteria para minha igreja? Eu tenho planos de casar, ter filhos, mas você sabe que isso só pode acontecer se você seguir os costumes da minha religião. A Cida topou. Ela estava apaixonada, não tinha nenhuma religião, acreditava em Deus, acredita em Deus. Então, ela falou: ah, Acho que vale a pena ir pelo mozão. e diante desse pedido dele, ela considerou que valia a pena. Ô meu irmão, não tenha medo não. Deus te deu autoridade, recebe varal. E dá-lhe, 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 dá-lhe.
No bairro em que o pastor morava, era um bairro não era o mesmo bairro da Cida, era um bairro um pouco mais afastado. Eles moravam na mesma cidade, tá, para vocês entenderem, mas a Cida era numa cidade do interior, com poucos habitantes, e a Cida morava no interior do interior, tá? É importante que vocês entendam essa parte. Então a Musa começou a frequentar a igreja, foi agora apresentada oficialmente como a mulher do pastor ali, né, enfim. E esse cara, o Evaristo, era um cara muito respeitado. Era um cara exemplar. Estava sempre ajudando o pessoal, sempre sorrindo nos cultos, participava de cada evento da igreja. Era uma igreja que, por mais que fosse pequena, era bem organizada. Além do Evaristo, né, ele tinha algumas pessoas que trabalhavam na tesouraria ali, cuidava do dinheirinho da igreja, aí tem as pessoas que fazem as missões, cada um vai colaborando de alguma forma. A Cida se converteu. Ela começou a frequentar os cultos, conheceu as pessoas que iam nos cultos, foi se enturmando. Tinha uma galera até que legal. E como a Cida, nesse ponto, já estava morando na casa do pastor, afastada da família, ela foi se fortalecendo nessas novas amizades que ela fez na igreja. E isso ajudou muito, porque ela não conhecia ninguém ali, né, naquele lugar novo. Bom, os anos foram passando, não muitos, mas ela e o Evaristo tiveram 2 filhos, 2 meninos, em escadinha mesmo. Teve um, depois de 1 ano e meio já teve o outro, e a situação financeira dos 2 foi melhorando. A Cida, que antes tinha um trabalho que assim, ela 18 anos, né, gente, quando ela foi morar com o pastor. Então, ela não conseguiu estudar, ela tinha um trabalho, mas não era um trabalho, assim, numa área específica que ela queria. Ela praticamente não trabalhou. E sempre que ela tentava se recolocar no mercado de trabalho, de alguma maneira, fazer algum bico, ajudar de alguma forma, fazer um din-din, né, gente, porque era ruim. Aliás, é ruim demais depender de qualquer pessoa para dinheiro. E o pastor dizia que não. Era melhor que não, que o trabalho da mulher é cuidar dos filhos, que a Cida não precisava trabalhar e que ele queria mais filhos. Sim, gente, ele queria mais filhos. A Cida foi percebendo que ela queria outras coisas da vida. Ela começou, gente, ela começou não, né? Ela casou com ele muito jovem. Então, a liberdade que ela achava que ela tinha, ela foi percebendo que não tinha, ela nunca nem teve. A Cida começou a ficar um pouco encafifada com uma coisa. Eu falei aqui que o Evaristo queria ter mais filhos. E nesse ponto, que a Cida já estava mais para lá do que para cá nesse casamento, ela não queria. Ela não queria mais filhos. Só que ela sabia que ia ser em vão falar isso para ele, porque ela conhecia o marido que ela tinha. E aqui eu já falo para vocês quem era. Bom, como eles não usavam camisinha, porque é pecado, palavras de pastor, a Cida começou a transar com o marido no dia da tabelinha errada. Para vocês homens aí que estão escutando e não estão entendendo, nós, mulheres, temos os dias do mês que nós somos mais férteis e tem os dias que não tem tanta chance assim. É a tabelinha aí que muita gente usa, tem gente que, né, coloca na hora de gozar, põe pra fora, enfim, cada um aí no seu, no seu esquema aí de anticoncepcional, não tô julgando. E a Cida enganava o marido. Ela falava: Ah, esse meu dia é fértil. porque ela sabia que ele ia o quê? Gozar dentro. E não era, gente. Era os dias que ela tinha menos fertilidade. E assim foi uma maneira que ela conseguiu ir escapando dessa prisão que ela começou a sentir que ela estava. Ela não queria só reproduzir. Ela não queria ter 5, 6 filhos e ficar em casa cuidando de todos. Era uma mulher. Ela queria ser valorizada por outras coisas, além de mãe. Ela sabe que é importante, ela ama os filhos mais que tudo, gente. Mas nós temos outras necessidades também, como ser humano. E ela não podia fazer nada. Ela não saía de casa, ela só ficava cozinhando, limpando, cuidando dos filhos. O pastor, ele não era um cara assim que. Péssimo, vai. Ele não batia nela. Isso aqui é uma visão que ela tinha, né? Ele não batia nela, ele não gritava com ela, mas ele era muito péssimo, tinha pensamentos retrógrados, machistas,
E com o tempo, ela foi vendo também que os valores dela e os valores da igreja que ela acabou se convertendo não estavam tão alinhados assim. Agora, depois de, sei lá, 4 anos, 5 anos, a Cida começou a cair na real. Demorou alguns anos até ela acordar. Foi essa palavra que ela usou. Mas assim que os filhos foram nascendo, ela se viu muito sozinha. E desde o nascimento deles, ela foi caindo na real. 6 anos se passaram. E com esses anos foi também o amor. Foi embora o amor que ela tinha pelo Evaristo, a admiração. Ela via que aquele cara não tinha nada a ver com ela em questão de ideias, personalidade. Ele não era um bom pai. Assim, ele não era o pior pai do mundo, mas ele não era um pai carinhoso, ele não acompanhava de perto a evolução dos filhos como ela. E ele também não era o melhor marido, né, gente? Esse cara, o Evaristo, foi ficando irritado porque a Cida não conseguia engravidar. Na real, né, ela não queria e ela estava fazendo o possível, só que ele não sabia. E ele foi ficando, adotando, aliás, uma postura muito diferente, uma postura mais ríspida, e ele foi sim mudando também um pouco mais a personalidade dele. Ele foi ficando um cara mais agressivo, mais rude, e o ápice foi quando a Cida se viu obrigada a usar apenas determinadas roupas. Ela já tinha que usar uma peça ou outra de roupa para não irritar a comunidade da igreja, assim, né, que eles tinham uma certa indumentária, uma certa vestimenta que eles era acordado ali, enfim, gente, eu não sei como que funciona direito, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Eles faziam parte de uma igreja que acreditava em um certo tipo de vestimentas. E ela começou a se rebelar. A Cida não queria mais usar só as roupas da igreja. E aqui eu falo roupas da igreja, que eram as roupas que eram determinadas pelo pastor ou pela igreja dela, né? Como é que ela tinha que se vestir. Ela também não queria usar um determinado corte de cabelo, ou deixar o cabelo determinado, como é que fala, gente? Comprimento. Todo dia que passava era um dia que o Evaristo ficava pior. E começou, gente, a tocar o terror mesmo, psicologicamente, falar algumas coisas desagradáveis pra Cida, que ela era seca, porque ela não estava conseguindo ter filhos. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu preciso que vocês acreditem em mim quando eu falo que esse cara era péssimo com ela. Só que quem, gente? Quem que ia acreditar que o pastor, aquele cara mais exaltado pelos vizinhos, pela comunidade, quem que ia acreditar nela? Ia acreditar que ele tratava ela dessa forma dentro de casa. A Cida resolveu que ela não iria mais aos cultos em forma de protesto. Eu perguntei pra ela se ela não tinha um pouco de medo, porque parece aqui que ele está ficando mais agressivo. Ela disse que ele nunca encostou um dedo nela, nunca foi agressivo, e que ela acha, hoje olhando pra trás, que isso também era uma forma dele se proteger. Por quê? Porque assim, se ela aparecesse na igreja com algum roxo, algum machucado, ela sabe que as pessoas iam começar a falar. E ele deve saber também que ele não é idiota. Então ele não batia nela, mas ele tocava um terror muito psicológico. Chegava a falar que ele ia ficar com a guarda dos filhos, que ela ia embora sem nada. Então, em forma de protesto e sabendo que não ia ter repercussões de agressão física, a nossa musa simplesmente parou de frequentar os cultos. E aí foi uma briga atrás da outra. Mas, gente, como assim um toque de mágica? Depois de algumas semanas, eles normalmente ela ia no culto 2 vezes, às vezes até 3, porque ele era o pastor, ela ajudava com alguma coisa ou outra. Então ela começou a ir uma vez na semana, depois ela começou a não ir. E ali, depois de 3 semanas, quase um mês, o Evaristo finalmente parou de implicar. Parou de implicar que ela não ia no culto. E ela deu o quê? Graças a Deus. Agora que ela tinha um pouquinho de paz, pelo menos uma coisa a menos, que ela não precisava mais ir na igreja, ela já não queria mais estar dentro dos costumes daquela religião, só que ela estava lutando muito de, assim, como que eu vou fazer isso? Ela saiu muito jovem de casa. Os pais da Cida
ainda eram vivos e nunca foram contra o casamento dela. Sabendo que ela tinha uma relação bem boa com os pais, ela voltou a contatar a mãe, o pai e contou para eles o que estava acontecendo. Gente, a Cida ainda era uma mulher muito jovem e ainda tinha muita chance e muita vida pela frente. E ela sabia que ela não queria continuar daquela maneira. E que se ela continuasse o casamento, de uma maneira ou outra, ela ia ser descoberta. O negócio dos filhos, né? O que ela não teria filhos, enfim. Ela tinha medo de perder a guarda dos filhos. Muitas coisas passavam pela cabeça dela. Ela resolveu então que era a hora de procurar os pais. Os pais da Cida eram muito simples, pessoas muito queridas, muito musos, muito gente boa, e falaram: Ó, filha, você tem sempre lugar aqui. ou, como a gente diz nesse podcast, Aqui tem lugar pra você. e nesse dia a Cida se sentiu mais forte, porque agora ela tinha para onde voltar, se ela precisasse. Ela iria procurar trabalho, ela era jovem, então não tinha nada como não dar certo. Agora que a Cida conversou com os pais, ela também entendeu melhor um pouco dos direitos dela. E ela sabia que por ter 2 filhos, ela não ia ficar desamparada financeiramente. Tinha pensão, tinha muitas coisas que ela podia fazer para pelo menos naquele começo da separação, que era algo que ela já estava segura que era isso que ela queria fazer, ela não ia ficar desamparada. Os pais também falaram: "Ó, Você sabe, a gente não tem muito, mas o que a gente tem é seu também e dos meninos. Pode voltar pra casa, fica tranquila, a gente tá aqui pra apoiar qualquer que seja a decisão que você tome." eu achei esses pais maravilhosos, queridos, fantásticos, né, já falei isso pra Cida também. Bom, gente, o que que aconteceu? Agora, a Cida já tinha certeza que ela queria a separação. E como ela ia fazer isso? Ela não queria fazer isso dentro da casa dela. Por quê? Porque ela tinha medo da repercussão, né, sei lá, ele ficar agressivo ou qualquer coisa do tipo, fazer alguma coisa contra ela, contra os filhos. Ela não sabia, porque era uma caixinha de surpresa a cabeça do Evaristo. Foi aí que ela resolveu ir um dia na igreja, ele ficava lá, né, gente, bastante tempo, trabalhava de lá também, e dar a notícia lá. Passado alguns dias, a Cida foi até a igreja. Ela sabia que o marido estaria trabalhando lá e tinha uma sala que ficava na igreja. Tinham 2 salinhas, ela me explicou. Então, você entra na igreja, tem ali, né, onde é o culto, nesse caso, e o altar. Aí ela disse que tinha mais algumas partes, mas tinha uma sala da tesouraria e tinha a sala dele. Tinham 2 salas. Beleza. Quando ela foi ver o marido, o Evaristo, ela entrou na igreja, foi na sala dele, não tinha ninguém. E aí ela resolveu ir na sala da tesoureira, que era uma moça que trabalhava desde o começo com o Evaristo, cuidava ali do dinheiro, né, dessa parte financeira da igreja, e talvez ela soubesse do paradeiro do marido, que era para estar trabalhando ali, gente. Onde ele estava? Estava fazendo o quê? Quando ela chegou perto da porta da tesouraria, ela escutou um gemido. Sabe um gemidinho baixinho, assim, quando parece que alguém tá tapando a boca, fica. Eu tentei fazer aqui pra vocês. Basicamente esse gemido aí. A Cida não é otária. Ela sabia o que estava acontecendo ali. Aquele gemido ela conhecia bem. O que que ela pensou? Bom, Se essa mulher tá transando aqui dentro da igreja, só pode ser com o marido dela. mas eu preciso ter certeza. E aí, gente, ela foi abrindo a porta bem, mas bem devagarinho. Bem devagarinho. Sabe quando você quer pegar algo no flagra? Que ela foi abrindo a porta e a frestinha foi abrindo, ela viu a tesoureira que estava de joelhos, então de costas para a porta, e o marido dela. Eles estavam de lado, né? Então não deu para ver do ângulo que a porta estava abrindo, eles não conseguiam ver. E eu achei bem burro também, porque nem fecharam a porta com tranca, caso tenha, né? Quem era, gente? Era o marido dela. Era o Evaristo. Evaristo! Evaristo! O que você está fazendo aí? Não, não foi isso que ela fez. Por quê? Porque ela sabia que ninguém ia acreditar nela. Ela tinha certeza que só contar que ela tinha visto não ia ser suficiente.
e na maior frieza, ela conseguiu sacar levemente o celular que estava ali no bolso de trás e tirar 2 fotos. E nessas fotos dava pra ver, gente. Era 100% a resolução, assim, o pixel maravilhoso, 4K HD. Não tinha como falar que não era o pastor transando ali, né, enfim, sendo chupado pela tesoureira, que também é casada. Que também tem filhos com o marido. Olha isso. Agora, a nossa musa tinha, na verdade, provas em mãos. E ela tava tão feliz, gente. Tão feliz. Eu falei, feliz, mulher? Ela falou, Feliz, Mari, feliz, porque tudo que eu queria era uma desculpa pra sair desse casamento que eu não queria mais. Que eu não tava feliz, que eu não gostava mais. Claro, né? Foi um baque, foi um susto. Mas quando eu ponderei, eu vi que isso ia ser bom. Bom pra mim, bom pra separação. e ia ser bom, né, pro resultado final que ela queria. Naquele mesmo dia, a Cida confrontou o Evaristo com as fotos. E aqui vocês vão falar, ué, mas por que ela fez isso? Calma, calma, vida, tá de boa. Sério, calma que vocês vão ver o que ela fez. Ela confrontou, ela disse que queria o divórcio e ela acusou que o motivo era essa traição, que não era só isso, né? Ela disse que estava insatisfeita com algumas outras coisas, mas aquela foto ali era a desculpa perfeita para ela sair fora desse casamento que ela não queria mais. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Ele ficou em choque, mas falou que ele não ia dar a separação, gente. Vocês acreditam? Que se ela quisesse, eles iam ter, né, que... Você sabe como é que é? Pra se divorciar de um mala que não quer dar a separação, é litigioso que fala, gente, que é um processo mais demorado, é o divórcio quando a pessoa não quer dar o divórcio pra você, enfim, eu não sei se esse é o nome, mas eu acho que é. Ele não queria. Nessa época, a Cida não sabia que era um adultério, que aquilo ali também é fora do escopo, né, do casamento, enfim. Ela não era muito jovem. E aí, ela falou, tá bom. Você não quer me dar o divórcio? Então tá bom, viu, meu amor? Tá bom, espera aí. O que a Cida fez, gente? Ela botou um plano em prática. E é isso que pra mim é o plot, assim. Não é um plot, né? Porque não é um plot twist, mas é o tchan, o plim da história. No domingo, bem no dia do culto, que era o culto mais lotado, ela alugou um carro. Sim, ela alugou um carro, mas não era qualquer carro. Era um carro de som. Lembra daqueles carros de som? Declaração de amor, telegrama. Pois é, um carro de som. E aqui já denunciando a idade da Cida, né? Esses carros de som é da minha época também. O que ela fez com esse carro, gente? Ela posicionou o carro de som na frente da igreja, na hora do culto. E nesse carro, ela mandou escrever uma mensagem super romântica, com a voz super doce e romântica, que falava assim: Evaristo, meu amor, aqui quem fala é Cida. Tantos momentos bons, né? Mas e os outros? E os momentos ruins? Ela mandou fazer, a nossa musa mandou fazer várias cópias daquela foto, daquelas 2 fotos do adultério. E ela simplesmente mandou panfletar quase na frente do culto. E quando chegou o carro de som, todo mundo ficou oriçado, achando que era uma coisa legal, porque começou bem de boa, sabe, o texto, e depois ia ficando uma coisa terrível. Onde a Cida, né, que mandou a pessoa lá contar pra ela, a pessoa que eu digo é a pessoa que estava com o microfone lá, meio que deu um começo, meio, fim, sabe? Deu um resumo dessa relação de Cida e pastor para todo mundo na frente da igreja. Só que ela não tinha provas, né, que ele era esse cara escroto. E foi aí que a Cida saiu de dentro do carro de som com o panfleto dela, né, os flyers dela, das fotos. E nisso já tava todo mundo do lado de fora da igreja, gente. Não só da igreja, mas da rua inteira. Era essas ruas de bairro, assim, que todo mundo sai na rua e vê o que tá acontecendo, sabe? E foi assim, num domingo de culto, que ela conseguiu desmascarar o pastor. Porque imagina o choque.
Não era só uma traição, era uma traição com a tesoureira que também era casada. E o marido dela estava lá. Ele estava lá. Ele estava nesse culto também. Ele descobriu tudo. E ele descobriu dessa maneira, né, gente? Coitado também. Foi assim que ele descobriu também. A Cida estava saboreando. O pastor saiu correndo. Gente, saiu correndo. Acho que ele ficou com medo também pelo marido da moça, né? Da amante dele. Foi assim, foi uma confusão e os vizinhos estavam meio que gritando, o pessoal que não era da igreja, sabe? E aí chegou mais gente, mais gente, mais gente. A Silvia largou tudo aqueles flyers lá, aquelas fotos pra quem quisesse ver e ó, vazou. A musa foi pra casa com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Sabe aquela sensação de tô satisfeita, não quero mais, não muito obrigada, já comi o que eu precisava? Foi isso. Foi muito bom. Foram anos nessa sombra dele. Foram anos vivendo com ideologias que ela não concordava para tentar se inserir aí, né, nessa comunidade, enfim. E, gente, aqui eu não tô falando mal de igreja, de pastor, não é isso o ponto aqui, tá? Mas algumas pessoas, vocês sabem, né, elas se escondem atrás de religião para poder fazer coisas erradas, que no caso era o caso desse pastor. E não é só na igreja evangélica, são em vários líderes espirituais, o budismo, enfim, um monte, gente. E esse cara, ele era um predador, palavras da Cida. E eu vou falar para vocês o porquê, porque tem mais uma coisa. A Cida já estava com as malas arrumadas, ela já tinha deixado tudo pronto. E quando o Evaristo foi para casa, ela já não estava mais lá. Ela estava na casa dos pais com os meninos, deixou um bilhete ali para ele, se ele quisesse saber, né, pelo menos por conta dos filhos, e vazou. Ele demorou 2 semanas para aparecer e entrar em contato com a Cida. 2 semanas. Só que durante essas 2 semanas, algumas informações foram chegando nela. Sabe o marido da amante do Evaristo, né, o marido da tesoureira? Então, ele tinha algumas desconfianças e não era só que a mulher dele tinha um caso, mas ele tinha desconfianças de que os filhos dele não eram filhos dele, eram filhos do pastor. Desconfiança essa que foi confirmada depois com mais tempo e com, claro, provas de DNA e tudo como manda o figurino. Gente, olha só, ele tinha 2 filhos com a Cida. Ele tinha 2 filhos fora do casamento com essa mulher que era uma amante dele de anos, e ele queria ter mais filhos com a Cida. Ele queria ter mais 3, no mínimo. Queria fazer aí um time de futebol quase, né? Olha que doideira. Foi um escândalo, porque todo mundo ficou sabendo. Foi uma sequência de escândalo, né? Teve o carro de som, teve também o caso com a tesoureira, e depois todo mundo ficou sabendo que o pastor era, na verdade, pai dos filhos dela. Esse escândalo se espalhou pelo bairro, pela cidade, ficou todo mundo, assim, da igreja muito. Foram marcas duradouras, sabe? Nos fiéis e na reputação também ali da igreja. Foi um domingo que jamais será esquecido. O pastor deixou a Cida em paz. Ela realmente conseguiu calar ele. Ela entrou na justiça para pedir pensão, teve que entrar, pedir pensão. Ele paga a pensão, mal visita os filhos e depois de uns anos ele acabou mudando de estado, porque a vergonha era tanta e todo mundo sabia da fama dele que ali não dava mais para ele. Ainda mais se ele quisesse igreja, né? Pasmem, tá? Ele foi morar com a tesoureira. Ele foi morar com os filhos e com a amante. A Cida tá recebendo a pensão dela, ela não tem contato com ele, a não ser que seja alguma coisa muito específica pelos filhos mesmo. Como eu disse, ela voltou para casa dos pais. Essa história aqui tem bons anos. Na época ela voltou, hoje em dia ela já não mora mais com os pais. Os meninos já estão aí numa idade bem mais adolescente, enfim. Ela voltou a estudar, porque com os pais cuidando dos meninos, ela conseguiu voltar a estudar, conseguiu terminar uma faculdade, trabalhar na área que ela fez a facul e tá muito bem hoje em dia.
Os meninos estão aí quase acabando a escola, todo mundo feliz, e o pastor tá pregando em outro estado. Vai pregar pra longe dela, né? Voa, cara, voa! Já faz muito tempo, gente. Olhando pra trás, ela vê que ela teve muita força pra fazer tudo isso, e carro de som, e coisas que ela não se vê fazendo hoje em dia, mas que talvez foi a força, né, a luz que ela precisava pra poder sair desse casamento. E aqui você foi, eu não sei se a palavra é esperta, mas sagaz, né, de ai, gente, eu não sei o que vocês vão achar de mim falar isso, mas de enganar o marido da tabelinha. Eu acho que sim, porque ele estava querendo obrigar uma coisa que você não queria. E no final das contas, quem é que ficou com os filhos? Quem é que teve que cuidar? Você, né? Cuidar, sustentar, amar, praticamente sozinha. Imagina se você tivesse tido mais um, mais dois. Talvez você não tivesse nem conseguido voltar para a casa dos pais, terminar a faculdade. Teria sido um pouco mais complicado. Eu fico feliz de ver, assim como você, tem outras mulheres, né, que conseguem voltar assim para uma consciência, conseguem sair dessa situação de abuso, porque é um abuso e é difícil sair. E a Cida falou para mim que o que mais pegou para ela foi que com os anos ela realmente não conseguia concordar com a visão que ele tinha da vida e dos valores, e ela foi ficando muito sozinha, porque ela não tinha amigos que partilhavam da mesma visão de vida, ou que faziam as mesmas coisas, e ela foi se sentindo sozinha, se isolando, ficando só com os filhos. Cada vez mais ela foi caindo na real que ela tinha feito uma péssima escolha. E antes de terminar, porque essa história aqui tem muitas reviravoltas, aconteceu uma coisa meio que recente. O Evaristo morreu. Sim, gente, ele morreu, não vou entrar em detalhes aqui. E a tesoureira, a amante, que ainda era atual, disse que não queria a família da Cida, nem os filhos, no enterro do próprio pai. Com que direito, gente? Não sei. Talvez ela achou que eles levariam um carro de som lá na frente? No cemitério? Ai, gente, que horror. Só pode ser, porque acho que deixou um trauma muito grande. Os meninos não foram, eles não iriam sem a mãe. E com essa pressão aí da madrasta também, acabou que não rolou. Mas como eles não tiveram tanto contato amoroso assim com o pai, não foi uma coisa que eles ficaram super chateados. Esse capítulo realmente está encerrado e agora vai começar um outro, a herança do Evaristo. Só que aí para esse, a gente vai ter que esperar o desfecho quando ela mandar, porque começou agora. E eu falei pra ela, manda, 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 porque eu quero saber se vai ter bafão aí nessa divisão da herança que, considerando aqui pela madrasta, né, parece que vai. Ufa, essa é a história da Cida. É uma história de muita força, gente, fala sério. Eu deixei de fora tantos detalhes da parte do abuso psicológico, porque eu quis focar aqui na parte do carro do som, na parte que ela dá essa virada na vida dela, na parte que ela bota o cropped e vai. Eu acho importante a gente, se é muito pertinente, eu falo, mas se não é, eu não fico reproduzindo. Mas saibam, esse cara era o terror psicológico da vida dela. E que bom que você tá em outra, ela tá namorando, tá feliz, tá tudo certo na vida dela agora. Me conta depois dessa história da herança como ficou. Lá no Telegram eu quero saber de vocês. Gente, e aí, guerreiro ou não? Vocês acharam que ela foi apocalíptica? Ou vocês acharam que em algum momento aqui ela entrou em alguma, sei lá, alguma coisa que vocês não concordam? Quero saber de vocês e espero a opinião lá no Telegram, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!